Gratidão. E aqui uma pergunta recorrente sobre autossabotagem, né? Como faço para sair da minha autossabotagem? Percebo que me autossaboto em muitos momentos, mas não consigo resistir a esse ciclo. Isso é normal, né? Quando a gente está num processo de evolução, ou seja, quando a gente está buscando sair de um ciclo, é normal a reação da mente, do ego, a querer nos manter onde a gente está. Então isso é natural. Por quê? Porque ele foi acostumado a ter domínio, né? Ele tem total poder sobre o ser. O que é o ser que está no ego? É o ser que permite que a mente dele comande ele. Então ele não tem controle e domínio sobre essa mente. A mente vai levando ele e fala, não, agora vamos para lá, agora vamos para cá, agora vamos acolá. E vai levando ele para tudo que é lugar. E ele não quer ir. Ele fala, mas eu não quero mais fazer isso, né? Estou mudando a minha vida e quero ter autonomia sobre essa mente. Então esse é o maior desafio que todos os seres humanos enfrentam e enfrentaram, né? Os que despertaram, enfrentaram, passaram por isso. Porque essa mente sempre vai querer ter razão. Isso faz parte de um condicionamento, né? Um condicionamento da pessoa por hábitos, por emoções, por experiências que ela vive e a mente acostumou a mandar, né? Acostumou a coordenar e colocar essa pessoa sempre em circunstâncias que ela acha que são mais favoráveis. Então ela tende a repetir coisas e tende a mandar a pessoa, né, conduzir. O que acontece? A mente está conduzindo. Ela leva o nosso avatar, o nosso corpo para ir fazer coisas que a gente não quer mais. Então para você dominar isso, você vai ter que inverter esse processo, reverter esse processo, render essa mente ao comando da mente superior, daquele eu nosso gigantesco que fala, não, minha filha, o pai, né? Aqui está Jesus de novo. O pai falou, filho, larga tudo e me segue. Então, é exatamente isso. Então você tem que largar tudo, largar todo aquele mundo inferior, aquele da cintura para baixo, esse nosso mundo inferior, né? Que quer que você fique lá na rede, deitado, que quer que você fique sentado assistindo televisão, que quer que você fique sem fazer nada, que quer que você ache que você não é um ser divino, que julga você, fala, imagina, que ser divino, fica aí, né? Então esse condicionamento todo vem dessa mente concreta analítica que está conectada, esteve conectada a essa dimensão do sistema que quer manter todo mundo ali como se fosse padrão, né? Todo mundo igual. Então, isso, padrão em termos mentais, né? Então, isso realmente só vai funcionar quando você assumir o controle, assumir o domínio dessa mente com o comando. Então, o comando aí é fundamental. Eu conheci, desenvolvi, pratiquei muito tempo a programação neurolinguística, entrei nisso, fiz afirmações, todas essas coisas, todas as pessoas buscam para ressignificar, reorganizar, reativar, modificar os padrões mentais para que eles estejam na frequência favorável ao nosso despertar da consciência. Porque é a consciência que vai assumir o comando. Então, a grande sacada na minha vida aconteceu porque eu organizava as coisas e sempre colocava uma dica, inclusive, de vocês usarem, né, quem estiver fazendo esses alinhamentos mentais, colocar, grudar na parede, né, você gruda lá na parede, faz uma organização disso com afirmações mesmas, com tópicos, com tudo aquilo que você sente que você precisa trabalhar em você. Não poluindo demais, né, com muita coisa, porque isso vai causar reflexo na sua mente, vai deixar sua mente confusa. Então é importante você ordenar também as afirmações, ordenar os comandos, tudo ordenado, para que a sua mente não receba um monte de coisa e fique mais bagunçada do que orientada. Mas isso ajuda e muito nessa migração, vamos chamar assim, nessa transição da mente para a consciência. Então a minha grande sacada foi quando eu coloquei um painel e tinha duas palavras, eu escrevi duas palavras, só que eu escrevi, por escrever,
né? Depois percebi que também fui orientada a escrever isso, e eu coloquei lá, mente, consciência. E aí, passado um tempo, eu comecei a olhar para aquelas duas palavras e falei, caramba, mas se eu estou aqui na consciência, eu não preciso dessa mente. Então essa foi a minha grande sacada. Por quê? Porque aí eu percebi, se eu estou aqui, a consciência é o todo. Vácuo quântico, abarca tudo, o universo inteiro. Eu ainda não estava nesse nível de compreensão de experiência. Eu estava num nível ainda de mente. A mente estava conflitando comigo, eu falava, mente, sai daqui, né? Eu estava numa série de exercícios, mas ainda não tinha chegado nas coisas que cheguei posteriormente. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, bom, se eu estou aqui, né, nessa consciência que abarca tudo, eu vou precisar dessa mente para quê? E foi aí que eu comecei a entender o papel da mente como um instrumento e não como a dona da verdade que precisaria manter todos aqueles arquivos, todas aquelas memórias para me trazer, para eu saber entender as coisas. Então eu entendi que o papel da mente não era armazém de nada, não era armazenamento, que as memórias elas estão dentro de um corpo mental. Nós temos um corpo mental. E essas memórias elas vão sendo acumuladas pelas nossas experiências, vivências, hábitos, tudo que a gente faz acumula lá. Só que é como uma biblioteca, né? Eu não vou pegar todos os livros da biblioteca e vou ficar tentando encontrar a informação que eu preciso. Eu vou só tirar aquele que eu preciso, aquela informação, aquela página, e depois eu ponho de volta. Então, eu entendi, quando eu vi a questão da consciência, que se eu estou na consciência, ela vai me levar àquilo que eu preciso, à informação que eu preciso, sem aquele emaranhado da mente que está conectado a uma mente coletiva e que eu já percebia, que existia toda uma manipulação, todo um sistema para fazer você comprar, para fazer você sentir, porque todo o nosso aparato aqui físico é para a gente sentir, ter emoções, ter experiências e acreditar que aquela emoção no nível físico, no nível da fisicalidade, ela é a realidade única. E não a gente perceber um sentimento, algo maior, que não vem dos nossos 5 sentidos, mas vem de uma emoção, de um sentimento superior, que é diferente do inferior, que é um sentimento de alegria genuíno, que você não sabe de onde vem, você fala, gente, que alegria. Por quê? Porque isso já está num plano superior e aí está naquela consciência e não naquela mente. Para a gente conseguir isso, você tem que, ou você está polarizado aqui na mente, ou você está polarizado na consciência. Então, você está nos dois, não está, porque não existe isso. Por isso que o despertar da consciência leva essa mente para o seu lugar de participação, né? Porque aí ela vai cooperar, então ela vai entrar no lugar que lhe corresponde. Então você vai pôr a mente no lugar dela. Ela não vai mais fazer você levantar daqui agora para ir para um lugar que você estava acostumado a ir por hábito e que não te traz nada, que é só um movimento que talvez você estava buscando alguma coisa fora, né? Então, você não vai mais fazer isso, você vai continuar no seu trabalho que você está fazendo porque a consciência está comandando. Então essa é a grande diferença, por isso despertar da consciência. Por isso que a consciência é tão importante a gente saber quem somos, né? O que somos. E entrarmos nesse núcleo, por quê? Porque essa consciência está conectada ao cosmos. Então a gente descobre que nós somos o microcosmos, abarcamos todo o conhecimento e esse conhecimento vai vir de dentro e não das memórias, ele não é mais memórias, e esse microcosmos é um reflexo do macrocosmos. Então tudo que está em cima está embaixo, né? Então todo o reflexo, nós somos parte do universo. Então a consciência, quando a gente descobre, existe uma consciência humana? Existe uma consciência no nível humano, que essa consciência no nível humano, o ser humano deveria ter chegado nesse nível de evolução
para ter acesso a esse nível que já tinha sido programado, né? Que a humanidade iria chegar num nível de evolução humana, onde essa consciência humana iria todos despertarem para essa percepção da vida. Só que os seres ficaram na mente. E aí muitos livros, e aí eu percebia isso, muitos livros falavam o poder da mente, a mente não sei o que, a mente não sei o que lá, a mente não sei o que, poder. E elas começaram a reforçar a mente como condutora da vida do ser. Inclusive treinadores, em cursos que eu participei também de treinadores famosos, né, extremamente impactantes, e que falavam na mente. E eu saía de lá, por quê? Porque eles usavam comandos mentais extremamente fortes, e você saía de lá achando que você era Mulher Maravilha, Super-Homem, tudo aquilo, né? Pessoas que saíam de lá totalmente empoderadas, entendendo que o empoderamento pessoal é importante, ou seja, é importante que a gente tenha a autoestima, a confiança, que aí o comando entra, né? Confiança de você assumir o comando do seu processo de evolução e deixar tudo para trás, como disse Jesus, se for o caso, você vai deixar para trás pessoas, situações, tudo que for, não jogando fora, mas aceitando a condução que aquilo vai te levar no processo para você poder ir mais além, porque senão eles vão querer que você fique na mente, conversando as mesmas coisas, acreditando que você é uma coisinha, acreditando que você só pode ficar ali com aquela coisinha pequenininha, e eles não vão permitir que você expanda o seu mundo, porque a partir do momento que você expande o seu mundo, você já impactou o mundo deles. Então, eles vão olhar e vão ver você. Na verdade, não vai ser você, né? Mas o canal que você vai representar vai refletir para eles que eles também precisam se transformar, né? Então, esse movimento, obviamente, que aquele que está na zona de conforto não vai querer, né? Agora, aquele que está num processo de busca, que quer progredir, que quer criar, que quer expandir, que quer viver diferente, que quer prosperar, fala, não, eu quero uma vida diferente. Só isso, ele já vai se identificar, já vai se conectar com alguém que também está fazendo isso. Porque esse é um movimento de expansão. Então, aí eu me conectei com pessoas que estão fazendo isso, e outro. Então, esse negócio da mente foi muito reforçado por esses seres humanos, porque eles são mentais, né? Então, o ser humano, essa raça, em termos evolutivos, a raça mental, que é essa última, digamos, essa dimensão, terceira dimensão, é totalmente mental. Então, para eles não existia mais nada, não existia espiritual, não existia nada. Tudo é a mente que eles definem, que eles conceituam, eles têm definições, eles têm preconceitos, eles têm crenças, tudo mental. Tudo nível mental. Então, os livros, a grande maioria, eram livros que reforçam a mente, poder, dando mais poder para ela, ao invés de tirá-la, né, ou ressignificar o poder. Ela tem o seu poder, evidentemente, de criar, porém, ela vai criar conscientemente a partir da consciência, e não vai criar qualquer coisa bagunçada, né? Então, ela vai ser um instrumento que precisa de clareza, que precisa estar limpo, organizado, para no momento certo ela vai criar aquilo que é necessário, ou aquilo que que faz parte do seu próprio plano de alma, do seu plano evolutivo. Então, a grande sacada foi a consciência, eu ver que as duas coisas não estavam juntas. Então, isso é importante você perceber. Não estão juntas, são núcleos, um é um corpo mental, né, e o outro a consciência, que é o nosso núcleo maior de existência, que é de onde viemos. É uma coisa gigantesca. Então, uma energia magnífica. Então, aí quando você percebe que as duas coisas, né, não são a mesma coisa, você fala, bom, onde que eu quero estar? Aí eu falei, não, eu quero estar nesse, já que esse é enorme, por que eu vou estar naquele que fala a mesma coisa todo dia? Então, foi aí que eu entendi. E aí, a partir do momento que eu entendi isso, que foi uma tomada de consciência muito, muito grande, as coisas começaram a mudar.
Então a minha energia começou a ser conduzida para a consciência. E aí eu entrei, aí veio mais fundo o processo de despertar, tudo isso, porque aí eu aceitei que não, o caminho é a consciência. Então, quando essa pessoa perguntou sobre a mente, o processo é esse. Por quê? Porque aí, quando você percebe, só que isso não é uma coisa intelectual, não é uma coisa de você falar, agora então vou fazer isso, entendi. Não, você tem que ter essa sacada e percepção, que pode não ser dessa forma, obviamente, isso é um exemplo que eu estou dando, mas de você perceber o núcleo, consciência e um corpo-mente que tem outra frequência, tem outra vibração, está em outro ponto. Então é como assim, é como se a gente nós somos temos um DNA, temos todo um sistema interno e são filamentos, são pontos que vão sendo ativados em função do seu movimento de busca, do seu movimento de querer, do seu movimento de intenção de encontrar isso, de viver isso. Então, quando você vai dando aí sim esses comandos, aí as afirmações são super importantes. Por quê? Porque as afirmações, na verdade, elas não... É um outro ponto importante, é que as afirmações nunca devem ser feitas no nível da mente. Então, isso acontecia muito. Esses cursos que eu fiz, tudo eram afirmações que as pessoas faziam no nível mental, e aquilo traz o empoderamento, como eu mencionei anteriormente, mas aí você está empoderando o ego. Então eu falo, agora ninguém vai poder comigo, né? Porque aí você está empoderando o ego, colocando ele na frente da divindade, a divindade fica lá de novo, continua esperando, fala, meu Deus, agora fiz tudo errado de novo. E aí você começa a empoderar o ego. Então a pessoa sai, ela fala, cara, agora eu vou fazer milhões de resultados, você vai ver o que vai acontecer, né? Quando você vê a pessoa falando assim, agora você vai ver, ninguém pode mais comigo, eu sou isso, eu sou... Quando você vê uma pessoa com esse empoderamento, ela está no ego, ela empoderou o ego. Isso é importante quando a gente está numa camada, num nível de baixa autoestima. Então, emocionalmente, se a gente está, né, isso é importante, a gente está com a nossa energia baixa, a gente passou por situações delicadas, onde as pessoas pisaram bastante na gente, porque isso acontece, né? Quem que não foi pisado? Todo mundo. Então as pessoas pisam, fazem isso, aquilo, outro, mas a gente entende que tudo isso faz parte do nosso processo. Então, quando aí a pessoa baixa isso, o empoderamento é necessário. Então você pode falar, agora sim, vocês vão ver quem eu sou, não sei o quê. Você está falando com você mesmo, empoderando, elevando a sua vibração, elevando a sua energia, e isso é muito importante para que você consiga transcender essas tentativas, né, de te colocar ali como um ser que não pode fazer certas coisas. Então, isso como atitude é fundamental para a gente se levantar, sem dúvida. Mas quando você já entendeu isso e atua e continua atuando no ego, você vai empoderando o ego, você vai entrar em outro núcleo, né? Você vai entrar na mente que ela vai acabar te atrapalhando ao invés de te ajudar e você não chega onde você tem que chegar, que ela vai entrar na frente. Então, o importante de entender, como eu falei, a mente, essa autossabotagem acontece por quê? Porque você está caminhando para um outro caminho, onde a mente vai ter que se render, ela vai ter que aceitar que ela é um instrumento. Então isso para a mente é a morte, entre aspas, porque ela vai falar assim, caramba, tudo aquilo que eu achava que eu sabia, todos os meus cursos, não que você vai jogar fora isso, mas diante da consciência, lembra aquela coisa gigantesca, aquele ser gigantesco, aquilo vai ficar pequenininho, né? E você vai falar, nossa, eu estava preocupada com essa coisa aqui, e essa consciência cria mundos, cocria galáxias, ela é gigante, ela está vendo as coisas de uma outra perspectiva, né? Então, a dimensão da mente diante da consciência, ela fica... Então, ela começa a se render
porque ela não vê outra alternativa, e aí vai chegar o momento, essa autossabotagem acontece porque ela está em luta, então isso acontece porque ela está em luta. Ela fala, não. Quem falou para você meditar? Porque esse negócio de meditar? Você vai sentar ali, o que você vai fazer? Né? Então ela começa, você tenta fazer um movimento diferente, totalmente diferente do que você está acostumado, ela nunca fez aquilo. Né? Então ela fala, por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo aquilo? Então você vai ter que ter muita fé, e aí exige a fé. A fé é uma força invisível, né? A gente acha que é uma coisa de você, a história do sobrenatural, né? Mas não é, é uma energia tão poderosa, porque você fala, eu vou fazer isso porque eu tenho fé. Ou seja, você acredita que existe algo muito maior que você e que você não está vendo, que você não sabe o que é, que você não sabe onde vai te levar e que você não está nem aí se isso vai dar certo ou não, mas você vai fazer. Então essa fé, ela é capaz de te mover em uma direção totalmente diferente. Inclusive de você ir para um lugar, como aconteceu comigo também, um lugar que eu falava, não, imagina. E eu peguei as coisas e falei, vou, não sei como que vai ser, não interessa se posso ou não posso, eu vou. E é assim. Então esse movimento da fé é um movimento de você confiar que o universo te colocou aqui, que você está aqui porque você é uma peça fundamental do quebra-cabeça do cosmos, que precisa que você desperte, porque você tem que fazer a sua tarefa, que está coligada com a do outro, e do outro, de todo mundo. Então não está aqui porque você é menor, você é menos, você sabe menos, não tem nada disso. Todos nós somos parte importante do processo, todos. Senão a gente não estaria aqui. Por que a gente estaria aqui? Né? Então esse é o grande questionamento que eu fiz e que falei, não, eu tenho fé, você senta ali para meditar, eu vou sentar. Então, acabou. Quando você toma essa decisão, você muda o circuito energético. Então entende que você muda o circuito energético. Você tem que mudar o circuito energético. Você está acostumado àquilo, você muda e vai seguir essa fé. Não sei, não sabe o que vai dar, não tem problema, porque vai dar, porque você tomou a decisão e nada pode te impedir. Então a autossabotagem não pode mais te travar no seu processo, porque você já tomou a decisão de seguir o caminho que você precisa seguir e não a que a mente está acostumada a fazer. E aí com isso você começa a desenvolver outros circuitos neurais, né? Então aí também fui estudar, aí vem a questão, obviamente, de como funciona tudo isso, né? Nosso cérebro, a mente, tudo isso, que é importante a gente conhecer. Por quê? Porque existem circuitos que são sempre, você está reforçando que você está fazendo sempre a mesma coisa. Então você está reforçando aqueles circuitos. Então outras luzinhas, né, vamos chamar assim, elas não estão acendendo porque você não faz outros movimentos. Então, quando você começa a fazer isso, por exemplo, a meditação, ela vai te levar à elevação da energia e à reorganização dessa energia dentro do seu corpo, incluindo a elevação e o despertar das suas glândulas, né, que podem estar totalmente travadas porque você não pratica nenhuma atividade que mexa com a energia do seu corpo. Você sinta que está vivo, com a sua energia vital. Não exercício físico, exercício energético. Então você tem que trabalhar respiração, fundamental. Então, um ponto fundamental no trabalho para a mudança desses circuitos e para você sair da autossabotagem da mente é a respiração. Então eu pratiquei 1 ano quase de respiração consciente, eu fazia respiração consciente antes de dormir. Significa o quê? Significa que eu me sentava, respirava conscientemente, lentamente, inspirando, sempre com calma, e eu percebia toda uma mudança energética de alinhamento. Então, eu fazia isso, porque isso também foi uma orientação interna, e eu comecei a sentir que eu estava, porque aí você vai o quê? Você vai se alinhar com o universo. Então, se você está toda para lá ou toda para cá, porque os circuitos estão todos bagunçados, você vai começar a entrar em que a gente chama de
ponto zero. Só que para você chegar nesse alinhamento todo, você tem que trabalhar a respiração. Então, eu trabalhava só a respiração. Era uma coisa assim de mais nada. Só com a respiração eu fui chegando nesse alinhamento e a mente foi tomando clareza. Por quê? Porque você vai limpando, vai limpando, vai limpando. A respiração é a vida, né? É a vida. Se a gente não respirar, estamos mortos, né? Então, essa troca energética, porque ela é muito mais do que entrar o ar e sair o ar. É uma troca energética, né? Entra oxigênio, sai gás carbônico, e aí o reino vegetal faz o contrário, né? Então a gente faz um circuito com ele, né? Por isso é importante fazer essas respirações também junto à natureza. E essas respirações, elas vão elevando a frequência, aumentando a frequência e limpando todas as nossas memórias. A respiração, ela é fundamental, por quê? Porque ela, no momento que você começa a fazer isso, se conecta ao cosmos. Então, o cosmos, ele compreende a nossa linguagem através da respiração e através da nossa fala também, através da nossa comunicação com o chakra laríngeo. Então, além do coronal, né, que já é uma comunicação mais ampla. Então, toda essa comunicação, todo esse alinhamento começa na respiração, e a respiração ajuda muito na questão da autossabotagem. Então, quando você percebe uma coisa, você vai, você não sei o quê, senta, para tudo, esquece, respira. Respira, não com pressa, respira com tranquilidade, com leveza, confia, com fé. Aí você vai desenvolvendo o quê? Um ritmo. O seu corpo vai começar a entrar num alinhamento, num ritmo normal, porque as pessoas vivem num ritmo que não existe, né? Elas estão para fora, correndo para lá e para cá. Então você começa a fazer todo esse jogo interno de alinhamento energético com a respiração, e a autossabotagem não, ela começa porque aí você começa a diluir aquele circuito que sempre quer te tirar dali. Então você começa a diluir, você começa a colocar ar, energia dentro daquele circuito, então ele começa a se dissolver. E aí você vai fazer o quê? Você vai, para dissolver tudo isso também, você vai praticar você caminhar de uma maneira diferente, caminhos diferentes, leituras diferentes, tudo diferente. Você criar outros circuitos neurais. Então você tem que ampliar o seu mundo a partir das conexões do seu corpo, né? Porque tudo começa no corpo. Tudo começa no nosso corpo físico. Então, o entendimento dessas conexões neurais é fundamental, porque quando você faz outros, e depois outros, você vai criando, você vai tendo concatenação de ideias, você vai tendo amplidão de percepção. Por quê? Porque você está ativando todo o seu mecanismo cerebral que estava lá amortecido por isso vinha a autossabotagem. Aí você fala, vou fazer, não, você faz um vídeo lá, não sei, vou deixar para depois, né? Ou então fala, você vai ler esse livro. Aí você fala, acho que agora não. Então, quando você limpa esses circuitos, não existe mais o acho que não. Quando aquela intuição veio de você fazer uma coisa, você vai lá e faz. Quando você tem que fazer, você vai e faz. Quando não existe mais o espaço do não fazer, que é o da autossabotagem. E esse é o da mente. Porque a mente, ela quer zona de conforto. Ela quer que você fique lá naquele padrão, naquele emprego igual, naquela atividade a mesma, e ela fala, não, para que você vai sair daí, né? E você está querendo ir lá para pegar a nave, você quer subir, você quer expandir, e ela está lá te levando para aquelas coisinhas, as mesmas que você já conhece, já está mais do que experienciou aquilo já não te corresponde mais. Então, a autossabotagem, respiração é um ponto que ajuda muito, mas a gente tem que ter a consciência de que ela é um instrumento. Então não dê poder a ela. Ela é um instrumento, porque você vai ter que descobrir isso, né? Vai ter que descobrir que ela é um instrumento e que a consciência é o grande comandante de tudo, e que estar consciente, estar presente, nossa, a mente fica
ela fica quietinha, ela nem se move. E chega um ponto que você nem pensamentos tem. Ou seja, você não fica pensando o que eu vou fazer. Não. Porque atuando através da consciência, a consciência te guia, agora eu vou para cá, vamos para lá. É imediato o que você tem que fazer. Você não fica mais em si. Porque isso são memórias. Isso é como se você pegasse aquela lata cheia de coisa, né? E colocasse a mão lá dentro e ficasse, deixa eu ver o que eu faço hoje, né? Então aí é o famoso lixo do mundo, que no fim são coisas que não levam ninguém a evoluir e muito menos a criar uma nova realidade. Por quê? Porque a nova realidade a gente está falando de colaboração, de criar um planeta próspero. Como é que as pessoas vão criar um planeta próspero se ela está lá remoendo uma lata cheia de coisas já desgastadas que não vão levar a lugar nenhum? Então, não vai ter planeta novo assim, né? Então, o que é importante? No meu caso foi assim, né? Foi dito assim, você vai, o que você vai carregar disso tudo, né? Eu falei, eu não sei, porque para pegar e ficar pensando, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar tudo, eu peguei e joguei tudo. Eu falei, tá, então, porque eu ficar escolhendo o que será que é bom, o que não é? Aí eu me entreguei, eu falei, Deus, né? Na época eu falei assim, Deus, você resolve o que tem de bom dentro dessa lata aqui, porque eu não sei. Então, a seleção foi feita por ele, pelo Deus, que separou coisas que faziam sentido, né? Que não eram tão ruins, e outras ele falou assim, não, isso aqui, minha filha, isso aqui não vai servir em nada para um momento que a Terra vai ter que realmente se regenerar e passar para um outro patamar, e isso vai ficar aí muito, né, insignificante.